Você acompanha aqui na Rádio Caxias, o Acredita com Alberto Meneguzzi. Está na linha com a gente o professor Pedro Alcântara Bittencourt César, pesquisador da área do turismo, artes, hotelaria, arquitetura, urbanismo, com ênfase em planejamento urbano e regional, patrimônio cultural, turismo cultural e enoturismo. Aliás, tem um vasto currículo, né? E também coordenador do doutorado e mestrado da Universidade de Caxias do Sul. Professor Pedro, bom dia. Bom dia Alberto, bom dia ouvintes da Rádio Caxias, todos que nos escutam. Obrigado por nos atender e nos ajudar a refletir um pouquinho sobre o turismo. Aliás, o turismo, o setor vai reagir? O que transformou, o que pode transformar o turismo depois nesse período de pandemia, hein? Sabe, Alberto, essa questão da pandemia, lógico, leva a reflexão de todos nós, né? É uma coisa que eu sempre penso, né? Eu sempre tive a paciência, né, de ouvir aquelas pessoas mais velhas da minha família, e todas elas passaram pela gripe de 18, né? Hoje Sim. já são todos falecidos, né? E não tivemos nenhuma memória, inclusive, de reproduzir essa questão. Eu acredito que um dia vai ser que nem na minha terra, né? Nasci no interior de São Paulo, que nem a gente fala, que nem passa a tropa de burro, né? Depois, uma hora, a poeira baixa e ninguém vai mais saber que aquilo aconteceu um dia, né? Que guardemos a memória, né? Que a gente guarde a expertise, inclusive sanitária, para uma série de ações. A questão hoje é a questão da vacina, né? A gente pensava em anos, décadas para se fazer. Hoje a gente sabe que a situação ela é outra, né? Eu vejo com muito otimismo um dia a gente ter esse retorno, embora tenha hora que a gente não aguenta mais de usar a máscara, né? Mas a gente tem que fazer. Eu nem sei se a gente vai ficar com essa máscara pro resto da vida, né? Agora, mas eu sou muito otimista com relação a isso. Agora foi um dos setores mais afetados, né, com a pandemia, professor Pedro. Mas está havendo uma retomada, e a gente nota aí uma retomada. Qual é a tendência? São viagens mais curtas? São viagens com as pessoas procurando mais lugares, a natureza, sustentabilidade, ou volta ao normal? Se me permitir a gente pensar em termos de Caxias do Sul, né, que eu acho que primeiro a gente tem que pensar o seguinte, né, foi 85% da retração no setor de eventos, que é turismo, e 75% da retração do turismo, diretamente relacionado, por uma série de fatores, né. Mas se a gente for pensar em termos de Caxias, uma coisa que é interessante, primeiro, a gente precisa ter a consciência, né, que nós somos o segundo maior destino indutor da Serra Gaúcha, o segundo maior destino indutor. Não passa muito isso na cabeça da gente, essa situação. Por que nós somos o segundo maior destino indutor? Porque nós somos a terra do trabalho, só que essa relação de trabalho nos cria uma atratividade que está relacionada com a indústria, com a universidade, com o setor de saúde, com o comércio, com serviços diretos. Isso que nos vai mudar terrivelmente a questão, mas não por causa da pandemia, é que a pandemia nos ensinou que hoje a gente consegue estar presente dessa forma que a gente está aqui agora, com o uso da internet, com o uso de outros meios que já existiam. Eu tenho muito orgulho de dizer que pela Universidade de Caxias do Sul eu organizei o primeiro congresso síncrono Brasil e Europa, na área de turismo, sabe lá, se não foi na área de ciências sociais. Isso foi há 6 anos atrás. Os recursos que a gente tinha era uma coisa muito escassa para a gente organizar esse tipo de evento. Hoje, muitas questões, por exemplo, a questão desse turismo que a universidade proporciona, muitos não vão existir. Hoje eu estou fazendo as bancas online, pelo uso da internet. A gente vai ter uma retração em função de uma série de expertise. Mas uma coisa que é interessante a gente pensar, e puxando, né, a nossa situação aqui, nós somos o único programa de mestrado e doutorado em turismo no Brasil, no Rio Grande do Sul, aqui no Sul, né? Eu acho que essa união com o poder público, com a expertise da gente, a gente tem como ter soluções, a gente tem como criar novas expertises relacionadas a essa nova situação. Porque hoje, parte desse turismo que nós temos aqui em Caxias do Sul, provavelmente não vai precisar existir, não é porque teve uma pandemia, é porque aprendemos a usar o online. Então a gente precisa redirecionar, redimensionar essa relação de lazer. Mas para isso, a primeira coisa que a gente precisa é esse reconhecimento, Alberto.
do papel da gente como segundo maior destino turístico. Às vezes eu fico, nesse ponto, às vezes eu fico até um pouco pessimista, porque eu sou paulista, né, tô aqui, fui acolhido aqui na Serra Gaúcha há quase 15 anos, né, que eu radiquei para cá, que eu falo assim, sou um gaúcho por opção, né, que vim para morar aqui, né, e eu lembro muito, né, que quando São Paulo é a terra do trabalho também, né, e São Paulo um dia resolveu pensar o seguinte, né, eu preciso pegar essa pessoa que vem fazer turismo aqui a trabalho e deixar ele mais um dia. Hoje São Paulo é um grande polo turístico, Verdade. também de lazer, em função dessa construção. O que me desanima, muitas vezes, é a gente pensar que o nosso turismo é igual ao turismo de Gramado. Não é. Mas nós somos o segundo maior destino turístico da Serra Gaúcha. E o que Essa que, compreensão vai nos mudar, não tenho e o resposta. que que precisa, professor Pedro, mudar nesse pensamento? Porque a gente vive criticando, né? Eu também sou, Caxias não tem vocação turística, é só Gramado, Bento nos ultrapassou. Não, mas nós temos uma série de possibilidades aqui, rota cervejeira, nós temos várias rotas, vários lugares bonitos. O que que precisa para a gente mudar esse conceito sobre Caxias do Sul e o turismo? Eu acho que ter uma maior aproximação do poder público, trade e universidade, né? Essa aproximação ela é essencial para a gente pensar nisso, né? Se a gente for pensar lá atrás, eu ainda não morava aqui em Caxias no tempo do Victur, né? Foi um momento histórico do redimensionamento do turismo, né? Ali foi estabelecido, né? Foi consolidado a rota do Estrada do Imigrante na terceira légua, né? Que Verdade. fantástico, né? Aquilo que a gente estabeleceu, né? Hoje a gente tem alguns equipamentos ainda que sobrevivem, né? Caminhos da Colônia, né? Hoje a gente tem ali né, alguns estabelecimentos também que sobrevivem, né? A gente precisa reformular uma governança e ter esse entendimento, né, que esse turismo ele passa por uma série de oportunidades. É uma terra linda, é uma terra que a gente pensar que de certa forma para algumas pessoas pode ser interessante visitar, inclusive a parte industrial de uma Marco Polo, de uma Randon. Do outro lado nós temos, por exemplo, o destino natural de Criúva, né? Olha só a linha que a gente tem, né, E tem, e de tem, professor, diversidade. desculpa lhe interromper, mas assim, Caxias tem projeto aprovado, lei sobre o turismo industrial, né? Que diz as pessoas de repente queiram, claro que a pandemia também freou isso, mas há projetos, há leis a respeito disso, mas assim, o turismo não funciona por decreto só, tem que ter vontade Não, política. A rota cervejeira na região de Segunda Légua, o pessoal quer botar agora um canil lá na região da Segunda Légua, mas não eu vi. conseguem botar uma placa dizendo que tem cervejaria. Não tem sinalização. Não tem duas cervejarias, tem vários locais lindos e não tem placas de sinalização. E o pessoal vai, Não. né? Então isso é brabo, né? E governança. Governança, governança, governança. Né? E a governança se constrói a partir do momento que a gente tiver a humildade de sentar na mesa, pensar, ninguém é dono da razão, não é porque eu sou coordenador do programa de doutorado em turismo, não sou dono da razão, né? A gente aprende com a expertise e com os erros que a gente vai construindo, né? Eu acho que, eu lembro, Alberto, que essa questão de placa, o centro de Caxias tinha 3 projetos de sinalização, 3 esquemas de placa, um não conversava com o outro e a gente se perdia no centro, né? Olha só. Hoje o que salva é o Google, né? Na questão da localização, né? E agora, e a gente sabe que muitos pontos, inclusive da cidade, o Google não funciona, a internet não pega, né? Também, né? Mas precisa ter a placa e ter essa consciência da população local, né? De identificar, né? Às vezes você para o carro, o sujeito te conquista, se ele souber a informação, te ajuda, passa ali também, mas lógico, a questão da sinalização ela é sistêmica, ela precisa existir valores hierárquicos para isso, tem técnica muito bem desenvolvida, até pelo Embratur, o Ministério do Turismo, no tempo do Valfrido, foi feito um trabalho, né, se seguir aquela cartilha, né, e fazer, acho que é extremamente importante a gente pensar
Você sabe, Alberto, uma coisa, puxando sardinha para o meu lado, que eu acho importante a gente pensar quando a gente fala em Gramado, né? Mas só lembrar, né? Temos mais turistas do que Bento Gonçalves. Não quero provocar, mas isso são números que é consistente da gente ter, até porque o turismo de Bento Gonçalves, ele depende em parte do turismo de Gramado. O nosso turismo não, o nosso turismo vem em função da centralidade industrial que a gente tem aqui. Mas se a gente for pensar em questão de Gramado, a gente tem que lembrar que está lá o curso de turismo mais antigo do Brasil. Olha só, né? Sim. Qual que é a relação que tem isso, né? A gente tem uma expertise, a gente construiu uma expertise. Se a gente for pensar todo mundo que está no trade, foram nossos alunos. Depois fizeram seus acertos, né? Então, a construção não é pelo acaso, né? Não é uma coisa milagrosa que surge. Vou trazer uma pessoa de fora que entende de tudo que vai fazer. Que, inclusive, quando eu vim para cá, o pessoal falou assim, você está louco para ir para cá? Eu vou aprender turismo na Serra Gaúcha. E a gente aprende muito aqui, tem muitas boas experiências aqui. E a gente precisa fazer esse reconhecimento e pensar no novo patamar, com a questão sanitária, respostas para isso. Tá certo. Professor Pedro, olha, nós teremos aí mais oportunidade de falar com o senhor sobre isso, porque o senhor é uma fonte rica aí de assuntos de turismo. A gente quer lhe agradecer pela presença aqui no programa. Bom trabalho e parabéns pelo trabalho na Universidade de Caxias do Sul, porque a universidade é irradiadora aí desse diálogo com os outros componentes, né? Principalmente as políticas públicas na área do turismo. Tem que dialogar e tem que conversar, é isso. Obrigado. A universidade somos todos nós, né? Verdade. Ainda mais a UX. Obrigado. Grande abraço, professor. Um abraço a todos. Um abraço, Alberto.